Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live, nossa tradicional live de toda terça-feira, às 12h12. Hoje o tema também é ratificação, porém o tema é ratificação para pessoas que não conseguem ratificar. Josi, e agora? Não consigo ratificar. O que eu faço aí para regularizar o meu imóvel rural, né? Sou proprietário rural, ou tenho a posse, ou tenho a ocupação no imóvel rural na faixa de fronteira e preciso regularizar essa situação. Então tá, o nosso convidado, o Dr. Gilmar Favreto, já entrou na live, nossos convidados estão entrando, o pessoal estava ansioso pelo jeito aí por essa live, né? Boa tarde, doutora Renata, nossa colega lá do Nordeste, também atua na parte de regularização de imóveis, que atua nessa parte de imóveis na área de marinha, né, doutora? Marli Favreto, boa tarde. Acredito aí que seja o esposa ou parente do Dr. Gilmar Favreto, pelo sobrenome. O Bali também entrou aí, né, que é o nosso amigo ali de Terra Roxa, que atua fortemente na parte de ratificação. Então, com certeza aí ele também contribuiu muito conosco aqui. Eu vou chamar o nosso convidado e aí a gente já segue as apresentações. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se ele vai aceitar. Será que foi o convite? Eu mandei a aceitação, doutor. Será que deu certo? Ó, vai dar certo. Boa tarde, Josi. Boa tarde, nossos espectadores. Espero que estejam todos bem. Boa tarde, doutor Gilmar. Está ouvindo bem? Eu estou escutando bem. E você? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que o meu áudio está tá ok. Meu áudio não está vindo no fone. Mas vamos lá. Se quiser É, fazer sem o fone, doutor, não sei o que fica melhor para você. eu acho que vai ser melhor, porque ele não está captando o alto-falante. Então tá bom. Eu normalmente também faço com fone, hoje estou fazendo um teste sem o fone. Eu gostaria do feedback aí do pessoal que está na nossa live. Já estamos aí com 10 pessoas na live, no início da live, que nos deem o feedback se estão nos vendo bem, se estão nos ouvindo bem. Tá bom? Dei uma saidinha aqui porque a minha iluminação aqui não tá legal. Tá bom. Vamos ver se consigo melhorar. Tá bom. Vamos lá, nós aguardamos. Gente, ao vivo é isso aí, né? Quem sabe faz ao vivo. Já dizia o nosso querido amigo Faustão, né, doutor Gilmar? É isso aí. Eu vi aqui que está presente já a minha tia Marli. Ah, Está é. aparecendo uns pretos aí, são da minha família. Aí, o pessoal, inclusive aí do Rio Grande do Sul, tem a minha tia Márcia aí aqui do Nordeste. Né? Então, tem algumas pessoas aí que estão participando. Eu compartilhei aqui o nosso link também com alguns colegas aqui do estado de Mato Grosso e espero que eles possam participar também, Com tá? certeza, doutora. Eu vi ali o pessoal já, antes de começar a live, já começou assim ali entrar no perfil, olhar, dar uma olhada, ver o conteúdo que tinha disponível. Aí eu fui dar uma olhadinha nas pessoas, e é tudo da área do agro, né? Eu falei, isso aqui vem lá da turma do doutor Gilmar. É isso aí. A gente costuma compartilhar aqui o pessoal, aqui os colegas advogados, os colegas engenheiros, eles normalmente têm muito interesse em entender esse contexto, principalmente sobre a parte de fronteira. Aqui no estado nós temos divulgado muito isso desde 2015, nós vimos disponibilizando material, discutindo, participando de comissão, de reunião, tentando trazer a conscientização da importância da ratificação, né, doutor? Tanto pelo que a gente já vivenciou das ratificações antigas, a gente sabe da morosidade que era no órgão fundiário. Aqui no Estado, pouquíssimas áreas foram ratificadas. Tivemos casos de retomada pelo INCRA de áreas que não podiam ser ratificadas.
Então, é algo que, às vezes, o produtor nem procurava a ratificação com receio de perder a propriedade, né? Então, e não era algo assim que, digamos, trazia muita insegurança, ao contrário de agora, né? Agora, com a 13178, nós verificamos que pode gerar uma insegurança jurídica muito grande para o produtor rural, e é isso que nós estamos sempre alertando. Aproveite a oportunidade. Essa lei veio para te ajudar, não foi para te atrapalhar. Né? Para nos ajudar. Doutor, eu vou me apresentar e na sequência eu te apresento, mas eu peço que você traga um breve resuminho aí do teu currículo para que o pessoal possa te conhecer melhor. Então, assim, meu nome é Josiane Severo, sou advogada, atuo aí há 17 anos, tanto na parte imobiliária, também atuei aí uns 7 anos no serviço público, enquanto procuradora do município de Cascavel, no Paraná. E agora aí estamos atuando fortemente na parte da ratificação aí. E para minha surpresa, o tema tomou uma proporção gigante. Doutor, confesso para ti que os últimos dias nunca pensei em dizer isso, não estou dando conta dos atendimentos, E conheci o doutor Gilmar Favreto por meio de uma aula que eu fui buscar, porque eu gostaria muito de me aprofundar. Comecei a segui-lo e aí fiz um convite, ele gentilmente me atendeu. E ele que é advogado, engenheiro agrônomo, corretor, e hoje está aqui aí para contribuir com seu conhecimento, tanto para o proprietário quanto para o profissional regularizador de imóveis, né, doutor? Então, passo a palavra, agradeço mais uma vez o convite e deixo você se apresentar e na sequência aí você já seguir com o assunto para nós ir direto ao ponto. Josi, eu tenho que agradecer pelo convite. Eu sempre que alguém me convida para participar aí de algum evento e que a gente possa transmitir um pouco do que nós conhecemos, do que nós vivemos da regularização fundiária, nós sempre estamos à disposição. Então, obrigado aí pelo convite. É uma oportunidade de discutirmos e também aprendermos. Então, todos os eventos que nós participamos, a gente expõe um pouco do nosso conhecimento, mas com certeza a gente sempre aprende muito com os nossos ouvintes, os nossos colegas. Então, sempre uma oportunidade de melhorar o que nós já nós temos feito ao longo dos anos. Tá? Então, eu sou o Gilmar Favreto, sou engenheiro agrônomo, minha primeira formação é agronomia, atuo desde 2008 com regularização fundiária e ambiental. Minha segunda formação é direito, né? Então sou advogado também e corretor de imóveis, né? Que aqui no estado, eu acho que em todos os estados do país também virou um curso técnico. Então, na verdade, a formação do corretor de imóvel hoje é técnico em transações imobiliárias. Então, você não é simplesmente ir ao CRES e fazer sua inscrição, você precisa fazer um curso de formação para atuar como corretor. Isso é importante, porque nesse curso de formação técnica do corretor de imóveis, ele aprende muito também sobre a regularização, sobre o que é uma matrícula, o que é um imóvel rural, o que é uma posse, né, o que é uma propriedade. Então, isso foi um passo que o CRES deu aí, que eu considero muito importante nesse sentido. Então, atuamos, então, como eu já falei para vocês, estamos indo aí para 16 anos, né, atuando com regularização fundiária. Nosso escritório fica em Cuiabá, Mato Grosso, mas atuamos no Brasil todo. Tá? Então, hoje a gente tem projetos de regularização no estado do Pará, no estado de Goiás, Bahia, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, é bem expansiva a nossa área de atuação. No começo, lógico que foi na parte técnica, e agora estamos atuando também na parte jurídica. Então, atuo tanto do capião, ratificação, uma gama imensa que, quando se trata de regularização fundiária, temos muitos caminhos a serem percorridos. Então, um breve resumo aí do que fazemos. É bastante coisa, né, doutor? Então, realmente, com certeza, e as disciplinas e os assuntos
eles se somam, né? Eles se somam. Claro que isso aí, na parte da atuação, é riquíssimo, porque você consegue ver, assim, com uma visão muito mais ampla, né? Então, realmente, aí, o teu trabalho se diferencia muito aí com toda essa maravilha. A doutora Renata colocou assim, é uma área maravilhosa e com muito campo para atuar. Antes, o doutor Vitório também fez uma pontuação, agradeceu a live, assim, né? Que a gente sempre está trazendo aqui conteúdo para ajudar. Então, a gente tem muitos colegas, doutora, aqui, advogados que atuam na regularização e que estão nos prestigiando aqui, né? Então, tá, doutora. Então, temos aí esse tema que agora, sim, tomou uma proporção maior, né? O tema é antigo, porém, tomou uma proporção maior. Aqui, nesse perfil, eu já trouxe, assim, sobre o assunto. Claro que não, de maneira nenhuma, a gente consegue esgotar, né? A gente trouxe, assim, quais os caminhos para conseguir fazer a ratificação. Porém, hoje a proposta aqui do nosso trabalho é assim, tá, Josi, e agora? Eu não consegui fazer a ratificação da minha área, ou eu tenho a intenção de uma área, ela se localiza hoje na região da fronteira, porém, qual que seria o caminho, tá? Tanto para aquele proprietário que já está em cima da área, já está ocupando a área, ou para aquele proprietário que intenciona, às vezes, negociar, né, doutor? Alguma área porém tem receio, né? O proprietário ou até uma empresa que precisa investir, né? Precisa investir na região da fronteira. E aí ela fala, e agora, né? Quais os caminhos aí para que eu consiga fazer um negócio mais acertado, mais seguro? Aí eu passo a palavra aqui quais as sugestões que você, com teu know-how, nos sugere. Ok, obrigado, Josi. Eu vou fazer só uma introdução, porque eu percebi que tem alguns ouvintes nossos aí que talvez não estejam tão familiarizados com o assunto, né? Mas bem rápido, só para explicar o que é essa dita faixa de fronteira. Então, a faixa de fronteira, ela é uma faixa de 150 quilômetros ao longo da fronteira. Então, você pega a linha da fronteira do Brasil com os países da América do Sul, e você faz uma paralela dela em 150 quilômetros para dentro do território nacional, né? Então, essa é a faixa de fronteira. Ela vai do Rio Grande do Sul até o Amapá, atinge 11 estados da nossa federação, né, e todos os imóveis que estão ali dentro, que tiveram origem em títulos emitidos pelos estados, eles precisam passar pelo processo de ratificação. O que é o processo de ratificação? A confirmação. Digamos, é o governo federal falando, ok, eu estou confirmando que esse título seu é válido, porque, em tese, dependendo do período que ele foi emitido, não seria um título válido, porque aquelas terras seriam terras da União, né? Então, a gente tem que pensar sempre nesse sentido. O que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se esse título é válido, né? E aí não basta ele ter saído do patrimônio público para o particular. Precisa verificar se aquele ente público que concedeu o título ele era legitimado para isso, né? Então, esse é o ponto principal da ratificação. A ratificação no passado, ela passava totalmente pelo INCRA, né? Então, ela precisava ir para o INCRA e analisar se o título foi concedido dentro dos parâmetros legais, né? Dentro das obrigações, e a gente tem vários períodos, eu não vou entrar nessa nuance de qual que era quantitativo diário que podia dentro de cada período desse, e quando que poderia ou não poderia fazer essa emissão de título, mas o INCRA analisava isso, e em muitos casos esses títulos não eram ratificados, e o INCRA pedia retomada da área. O que é a retomada da área? O INCRA fala assim, essa propriedade sua, ela não tem um título legítimo, esse título vai ser anulado, e a matrícula ou transcrição, ela vinha a ser anulada, e aquela propriedade, ela voltava para o patrimônio público. E isso pode acontecer ainda, tá? Então, a gente vai chegar nesse ponto que ainda pode acontecer. Então, essa página de fronteira, ela está gravada lá na nossa Constituição Federal, lá no artigo 20, parágrafo 2º, está determinado que essa faixa de 154, ela é faixa de fronteira, ela é indispensável à segurança nacional. Então, dentro dessa faixa, a gente tem várias regras, inclusive com algumas vedações aí de forma de aquisição de terras. Principalmente, existe uma legislação bem específica quanto à aquisição de terras por estrangeiro dentro dessa faixa de fronteira.
A lei que regulamentou isso, ela inclusive traz algumas sanções, até mesmo para os registradores, se eles não tomarem a precaução no cuidado dessas transações. Então, a gente tem que pensar também por esse lado. Às vezes, o que acontece? O produtor vai ao registrador de imóveis e ele dá uma negativa de um registro, mas essa negativa sempre é muito bem fundamentada. Se ele fez isso, não é porque ele não gosta de você, porque ele não foi com a sua cara, digamos, né? Mas é porque ele não pode fazer aquilo, né? Então, sempre que existe algo nesse sentido, vamos procurar um profissional que tenha esse conhecimento, né? E aí, a lei 13.178, ela veio lá em 2015, depois de 9 anos de discussão dentro do Congresso, ela veio para trazer uma facilidade na ratificação, né? E aí você tem que ter um olhar de oportunidade, porque como era feito antes, nós não tínhamos eficiência. O nosso órgão fundiário, que era o responsável, o INCRA, apesar de todos os esforços dos servidores, impossível humanamente dar conta do serviço. Não e dá. ainda mais hoje que existem menos servidores ainda. A gente sabe aqui pelo nosso estado de Mato Grosso, aqui o INCRA está quase, acho que 2 anos sem um prédio, todos os servidores estão trabalhando de home office. Então, você vê como que é a estrutura. Você não tem como atribuir, digamos, uma irresponsabilidade para o servidor por ele não ter feito o serviço, porque é impossível fazer, né? Então, falta mão de obra nesse sentido. Sim. E aí ela trouxe essa possibilidade de ser feita essa ratificação, e a ratificação, só que a gente não teve uma normatização disso. Existe um decreto regulamentando essa lei a nível federal. Como que está sendo isso? As corregedorias, elas têm editado normas e procedimentos para os cartórios seguirem para que seja feita a ratificação diretamente no registro de imóveis para imóveis de até 2.500 hectares. Sim. Né? Uma DI que foi julgada parcialmente procedente, né? Mas não para anular a lei, mas para que ela fosse mais abrangente, trazendo a obrigatoriedade do cumprimento da função social da propriedade, que, do nosso ponto de vista, pelo menos, eu acho que a função social da propriedade ela é meio implícita, né? Que toda propriedade precisa cumprir sua função social, mas agora, de fato, está lá que precisa ser cumprido, e aí alguns estados também normatizaram como que vai ser feito esse cumprimento da função social. Aqui no nosso estado de Mato Grosso, a gente tem um provimento que trata de como que é esse cumprimento. Para imóveis até 15 módulos é CCR produtivo, né? Para dar o CCR produtivo de 15 módulos até 2.500 hectares, a gente precisa de um laudo técnico agronômico que vai comprovar que o imóvel é produtivo, que ele atende a função social com geração de emprego e renda, que a sanidade animal ela é cumprida nesse sentido, né? Que ele atende às normas ambientais, né? Então, aqui no estado a gente tem essa normatização e o procedimento segue no cartório. No estado do Paraná, acho que tem uma região, né, doutora, que ela ainda continua sendo obrigatório ser feito diretamente no INCRA. Chama as terras da Braviaco aqui. Isso, exatamente. Que acho que é uma região grande, né? Eu não sei quantos mil hectares é, mas é uma região imensa, e ainda assim precisa levar para a e ela é fracionada em 3 trechos separados, assim, sabe? Enfim, é até curioso quando a gente olha no mapa ali, né? Mas tem um viés histórico todo por trás, enfim, né? Que em outro momento, de repente, a gente pode até contextualizar aqui. Excelente, excelente. Então, continuando então essa questão da parte de fronteira, né? Então, para todos os títulos, acho que o principal ponto, acho que todos os títulos que são emitidos na parte de fronteira, eles precisavam e precisam do consentimento do Conselho de Segurança Nacional. Hoje é o Conselho de Segurança Nacional. Ele passou por outros nomes, né? Por Conselho, era outro tipo de nomenclatura, mas, enfim, o Conselho Superior de Segurança Nacional. Teve uma mudança de nome, tá? Mas hoje é o Conselho de Segurança Nacional. Todos os títulos que são emitidos dentro da parte de fronteira, ele precisa ter esse consentimento, né?
com exceção dos títulos que são emitidos no estado de Roraima e do Amapá, porque as terras do estado de Roraima e Amapá elas foram transferidas para o estado. Então, quem emite os títulos lá são os estados. E também meio que, digamos, meio que seria, acho que imprudência se nós deixássemos todo esse território dos dois estados para a União, porque lá já não existia, né, terras estaduais. São estados novos, né? E praticamente todo o estado ele está dentro da parte de fronteira. Então, foi transferida essas terras para os Informação que eu não sabia, doutor. Até você me deu um spoiler antes da live. Eu não sabia e eu não tive tempo de me aprofundar e tô aprendendo agora aqui contigo, né? Que então esses dois estados é uma exceção. É uma exceção, exatamente. Tem uma lei específica que transferiu as terras da União para esses dois estados para que eles fizessem a gestão e não precisa ter o prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional. Okay. Nos outros estados, no restante da parte de fronteira, até mesmo os títulos que são emitidos pelo INCRA, o INCRA tem que enviar para o Conselho de Segurança Nacional o pedido de assentimento. Então, quem que faz o envio do pedido de assentimento? É o INCRA. Tá? Então, o INCRA tem que fazer isso. Ele envia o pedido para o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho vai analisar. Tem ali dentro uma série de requisitos, tem laudo técnico, tem uma série de coisas que precisam ser apresentadas. O Conselho vai analisar e devolve para o INCRA dando assentimento ou não. Né? Se não der o assentimento, você não pode titular dentro para aquele cidadão, digamos. Tá, digamos que a pessoa, então, hoje ela fosse adquirir, né, uma área da faixa de fronteira. Ela está iniciando esse procedimento. Então, ela se reportaria ao INCRA. Sim, para o INCRA. Hoje, todas as terras que estão dentro da parte de fronteira, com exceção desses dois estados, quem faz a titulação é o INCRA. Né? INCRA, em alguns casos, e aí a gente precisa ir lá para a legislação patrimonial, a SPU. Né? Mas vamos tratar de uma forma generalista, que seria o INCRA, que é quem tem a maior parte. Então, o INCRA é o INCRA que inicia no INCRA que se inicia o processo e é o INCRA que envia o pedido de assentimento para o Conselho de Segurança Nacional. Não é o cidadão que faz esse procedimento, tá? Então, dentro do INCRA, dentro do processo administrativo do INCRA, existe um outro procedimento que é para enviar ao Conselho de Segurança Nacional esse pedido de assentimento, né? E isso é importante a gente saber também por conta do que vai acontecer se você não ratificar, né? Então, esse daqui seria, digamos, uma prévia de como que é essa situação. Tem outro detalhe também. Como anteriormente era até 2.500 hectares a possibilidade de 2.000, depois foi para 2.500, de titular dentro da parte de fronteira. E com a Lei 6634 de 79, essa área foi ampliada para 3.000 hectares, tá? Da possibilidade de titulação. No entanto, hoje, a lei que trata de regularização fundiária nos estados da Amazônia Legal, né? Aí não incluiria o estado de Mato Grosso do Sul para baixo, de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O limite de titulação é 2.500 hectares. Né? Então, mesmo que dentro da faixa de fronteira eu possa titular 3.000, aqui nos estados da Amazônia Legal eu posso só chegar até 2.500, porque a 11952 ela limita isso, né? Então, tem essa situação. Entendi. Bom, mas vamos buscar o que nós viemos falar aqui, né? O cidadão ele tem um título, foi emitido pelo Estado, e nós verificamos, nós advogados analisamos a situação e verificamos que aquele título não pode ser ratificado. Mas eu posso já descartar essa possibilidade, eu posso aprofundar, tentar discutir com o registrador, alguma coisa nesse sentido, mas seria, digamos, um desgaste de que chegaria no final e nós não teríamos essa ratificação de fato averbada na matrícula. Doutor, mas, então, só uma pontuação, porque assim, a lei ela traz muitas exigências e restrições para conseguir ratificar, né? A começar, assim, não pode ter, né? Só um dos requisitos, não pode ter nenhuma dúvida sobre a propriedade registral.
E hoje a gente sabe que é um problema, né? É o maior problema que a gente tem é essa questão aí, né? A questão documental de propriedade. Então, assim, é um dos requisitos. Então, assim, vai ter muitas situações que não será possível a ratificação num primeiro momento, né? Até tem uma pergunta aqui anterior, eu não esqueci da pergunta, o nosso colega Rodrigo colocou, tá? E a gente depois se compromete a responder para ele. Ele colocou assim: sabendo então que ter o título é o principal para dar entrada na regularização, existe a possibilidade de solicitar na esfera jurídica? Então, de repente, depois seria uma maneira de nós encaixarmos, né? Não foi possível a gente fazer aí esse requerimento administrativo, até porque tem que encaixar, é um quebra-cabeça que tem que encaixar tudo certinho ali. Se não encaixar aí, né, possivelmente o caminho seria. É interessante, até interessante essa pergunta, né, Josi? Eu confesso que eu nunca aprofundei nesse tema sobre a possibilidade de solicitar uma ratificação jurídica, porque desconheço também essa possibilidade, tá? Talvez o que poderia, que ele poderia pensar numa outra situação hipotética, né? De eu ter a possibilidade de ratificar, eu fazer o pedido ao registro de imóveis e ele não ratificar. Então, aí sim seria o caso de uma ação judicial, a obrigação de fazer, um mandado de segurança, alguma coisa nesse sentido. Agora, uma ação propriamente dita para reconhecer a ratificação seria uma declaratória, não consigo imaginar qual que seria o tipo de ação manejada nesse sentido, né? Sim. Ou uma ação de reconhecimento de titulação, mas a gente precisa, para ingressar, digamos, nesse contexto, acho que a gente precisa ter uma segurança muito grande. Sim. Então, talvez a gente poderia avançar por alguma outra possibilidade. A gente existe no próprio, na própria lei de registro público, possibilidade do registro Torrens, que é um registro que traz uma segurança extraordinária e que foi esquecido pelos registradores, pelos proprietários. São pouquíssimos registros Torrens que existem, mas eu acredito que seria talvez a melhor saída nesse sentido. No entanto, lá no Torrens, assim como aqui na ratificação, a gente precisa ter um título válido e extremamente reconhecido, né? Então, a gente volta no mesmo sentido. Volta. Exatamente, volta no quesito 1. Mas vamos ao passo. Não consegui fazer essa ratificação por algum motivo, né? A minha matrícula ela vai ser anulada? Não, ela não vai ser anulada. Né? E enquanto isso não ocorrer, ela vai continuar produzindo os efeitos dela dentro do registro público. O que nós temos na lei de ratificação de fronteira? Nós temos um dever do órgão fundiário requerer esse domínio para a União. Então, eu não consegui ratificar. Esse título meu, essa matrícula minha não foi ratificada. O órgão fundiário responsável, no caso a gente está falando de INCRA e SPU, ele deve requerer que aquele título seja incorporado ao patrimônio da União. A lei é muito nesse ponto lá. A grande pergunta que nós nos fazemos é como isso vai acontecer. Porque não existe ainda, ou ao menos eu desconheço, um procedimento para esse pedido. Nós vamos chegar no dia 22/10 de 2025 e a SPU e o INCRA vão encaminhar um ofício para os cartórios, todos os cartórios de faixa de fronteira, pedindo qual é a relação das matrículas que não foram ratificadas. Pode acontecer isso, né? Eu trouxe até numa live esse ponto, assim, né? Olha, gente, como isso vai se dar, se é de ofício, porque normalmente o que a gente conhece é isso, sabe? O INCRA dando um ofício para os cartórios, enfim, para fazer um levantamento das áreas que não foram ratificadas, para retomar essas matrículas, enfim. Mas, assim, sempre daquela maneira, assim, acredito que não vá ser assim, dessa forma, né? Imagina eu que vai ser regulamentado. Vamos esperar para verificar como será esse rio. Então, o que vai acontecer depois? Digamos que nós chegamos nesse ponto, não conseguimos ratificar, e aí eu posso me antecipar, eu posso ingressar com o processo para regularização. Mas, vejamos, se eu ingressar com o processo de regularização no INCRA, eu ainda não tenho uma área arrecadada em nome da União.
eu não tenho uma matrícula em nome da União. Como que vai se processar um processo de regularização nesse sentido? Então, eu vejo aqui duas possibilidades. Uma, o proprietário se antecipar e fazer uma renúncia de propriedade, né? E aí aquela propriedade vai deixar de ser dele, e aí sim ele seguir com o processo de regularização. Tá? Não vejo isso como uma alternativa muito viável, porque eu estou, digamos, abdicando de todas as minhas garantias, né? Então, seria uma situação um pouco mais complicada, né? E a outra possibilidade é não ter ocorrido a ratificação e essa matrícula ter voltado ao patrimônio público de fato. Então, o INCRA foi lá, fez ofício, enviou para o cartório averbou matrícula porque por não ter sido ratificada e retomou ao patrimônio público. Então, aquela parcela, aquela matrícula, ela vai estar registrada em nome da União. Ela vai deixar de estar registrada em nome do particular e vai estar registrada em nome da União. Qual que são as consequências disso? Eu vejo uma consequência gravíssima, principalmente do ponto de vista de crédito rural, porque todas as suas garantias vão ser vencidas antecipadamente. Você vai perder as suas garantias de financiamento, de crédito rural, de custeio e tudo mais. Né? Então, esse eu acho que é o principal ponto aí que me deixa muito alerta e muito preocupado. Ocorrendo isso, o proprietário rural que era proprietário, ele passa a ser um mero ocupante, um mero posseiro, e ele vai ser um ocupante de área pública, porque aquilo ali se tornou público. E aí eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas eu quero ver quem que me tira de cima dessa terra. Eu até concordo, vai ser difícil de tirar, mas se o INCRA entender, ou o Poder Público Federal entender que aquela área deve ser destinada para um outro fim, sim, você vai ter que sair. Você não vai conseguir se manter para sempre ali, entendeu? Lógico que vai ter uma defesa da sua posse, mas é pouco provável que você consiga se manter ali. Né? Então, tem esse agravante. E aí você pode começar um processo de regularização. Né? É isso que... Uma situação que, assim, hoje, né, o proprietário rural, enfim, o proprietário rural, eu falo proprietário rural porque, assim, ele pode ser produtor ou não, né? De certa forma, em certo momento vai inviabilizar o negócio, né? Porque ele para tudo ele precisa apresentar a documentação da área, sim, né? Uhum. E em certo momento essa documentação vai apresentar ali algum ruído que para concessão de créditos, né? Ou outra finalidade vai acabar atrapalhando ali o desenvolvimento do negócio, né? Sim, sim, exatamente. Com certeza ele vai prejudicar muito o desenvolvimento do negócio dele. Então, ele pode iniciar agora, digamos, um processo de regularização. Ok, iniciei um processo de regularização. Como que eu inicio esse processo de regularização? Através de um requerimento junto ao INPE. E nos estados da Amazônia Legal, principalmente, a gente tem isso regulamentado lá pela 11.952. No estado do Paraná tem um decreto-lei que trata da regularização fundiária específica para o estado do Paraná. Mas quando você analisa as duas legislações, vê que elas são meio correlatas. Existem as obrigações, as possibilidades, elas são bem parecidas. Então, os pontos principais que eu acho que é importante a gente destacar nesse sentido que você não pode ser proprietário de um outro imóvel rural dentro do território nacional, né? E existem algumas exceções que você até poderia ser, mas aí você muda a questão de preço de terra e outras obrigações, mas no geral, você não pode ser proprietário de outro imóvel rural, e não no seu estado nem no seu município, dentro do território nacional. Digamos que você é um produtor rural no estado do Paraná, e aí você vai fazer uma regularização rural. Aqui no estado de Mato Grosso, você não poderia regularizar. Ou você até pode regularizar, desde que a soma de todas as suas propriedades, juntamente com essa área que você está regularizando, não ultrapasse 2.500 hectares. Você tem essa possibilidade. E tem uma outra situação. Para a regularização fundiária normal, para quem não é proprietário de outro imóvel rural, você tem um limite de 20%, você paga de 20% a 50% do valor da pauta mínima do imóvel, do INCRA. No caso que você já é produtor rural, você é proprietário rural, desculpa, a pauta ela vai para o preço máximo. Isso é uma diferença exorbitante. A gente trata aqui de casos de saltar de R$ 500 por hectare de pauta para R$ 3.500 por hectare de pauta. Isso é preço de pauta, né?
do INCRA. Então, é um valor que, às vezes, pode até se tornar inviável se fazer regularização nesse sentido. Existem outros critérios, que a impossibilidade de regularização de terras para estrangeiros, com exceção dos naturalizados, né? Então, teria que ser brasileiro nato ou naturalizado, e aquelas regras básicas, maior de idade e tal, tem que produzir diretamente no imóvel, não pode arrendar o imóvel que está sendo regularizado. Então, se você é proprietário rural de um imóvel e ele não passou pela retificação, mas você arrenda aquelas terras por uma outra pessoa fazer a exploração, você não consegue regularizar. É você que tem que estar explorando. Né? Então, exploração direta. Tem que tornar o imóvel produtivo. E eu acho que o principal, pelo menos para nós aqui no estado do Mato Grosso, esse limite de 2.500 hectares. Aqui a gente tem, principalmente na faixa, não só na faixa de fronteira, no estado todo, grandes fazendas com grandes extensões de terras, e aí até não são matrículas desse tamanho. A gente fez um estudo uns 2 anos atrás, e dentro da nossa parte de fronteira aqui do estado, que teria em torno de 9 milhões de hectares para serem ratificados, apenas 200 imóveis tinham matrículas com área superior a 2.500 hectares. Né? Então, mas a matrícula em si não quer dizer que seja um único imóvel. Então, às vezes, o produtor ele tem lá um imóvel com 5.000 hectares fracionado em várias matrículas. E aí, como que ele vai fazer essa regularização? O limite dele é 2.500. E se ele fracionar esse imóvel para, digamos, vou fracionar e colocar o nome do filho, do irmão, isso pode caracterizar até crime de prestação de informação falsa para o órgão federal. Né? E aí ele sofre a retomada. O fracionamento é proibido para fim de regularização junto ao INCRA. Então, o procedimento de regularização seria esse. Você ingressa no processo. Hoje a gente tem a plataforma digital do INCRA que chama PVT, né? Onde eles fazem toda a gestão dos processos de titulação, então você ingressa por ali. Você tem a senha do Gov e tal, você entra com o pedido. Ingresso, a lei permite que seja pelo particular ou ele tem que ser por procurador, com advogado? Você tem essa informação ou não? O requerimento da regularização, ele precisa ser no particular. Então, hoje, por exemplo, todos os nossos clientes, eles a gente faz por via remota, né, acessa a máquina do cliente, porque eu tenho que fazer esse pedido usando a minha senha ou certificado do gov.br, que é algo personalíssimo. Então, ele me autoriza, eu faço um acesso remoto e preencho todo o requerimento para ele, com as informações que precisam ser preenchidas, e envia isso para o INCRA. Então, enviou para o INCRA vai abrir um outro processo, e aí é o processo via SEI, que é para apurar as informações, fazer as vistorias, pedir novos documentos. Né? Então, é o mesmo procedimento de uma regularização fora da parte de fronteira. Qual que é a diferença que a gente tem? É que dentro desse processo, você vai precisar do assentimento do Conselho de Segurança Nacional. Né? Entendi. Mais aí para ser seguido dentro do processo de regularização fundiária aí dos imóveis que não puderem ser ratificados. Então, a gente tem o imóvel não foi ratificado, deve voltar essa matrícula para o patrimônio público, para a União, e aí você inicia um processo de regularização em cima daquela matrícula que anteriormente pertencia. Lembrando sempre que o INCRA ou a própria União ela pode dar outra destinação. Digamos que você esteja em uma região, digamos, de grande pressão por reforma agrária, o pessoal dos movimentos estejam pressionando. Você tem um risco desse imóvel seu ser destinado para um projeto de assentamento. Né? Esse é um risco real. Sim. Né? Tem essa dor, digamos, essa dor de cabeça. Aí vamos lá, vou até fazer aproveitando que a gente está falando aqui da regularização, para quem não conseguiu ratificar, existe também as possibilidades de você ter a regularização fundiária de imóveis que não têm um domínio. E aí sim você precisa de um processo de arrecadação dessas terras. E que o processo de arrecadação verificou-se que aquilo é uma terra devoluta em faixa de fronteira.
o INCRA ele vai fazer um processo digamos, de arrecadação sumária, determinando que seja averbado, criado uma nova matrícula, e aí cria-se uma nova matrícula. Depois disso, somente depois disso, é que você pode iniciar o processo de regularização. Tá? Falando aqui rapidamente em linhas gerais, tá? E todos esses processos, pessoal, eles estão sempre normatizados, tá? Nada acontece sem norma. Então, dentro do INCRA, nós temos diversas instruções normativas que disciplinam como que são os procedimentos, né? A gente tem, por exemplo, a Instrução Normativa 104, que ela trata da regularização dos imóveis dentro da Amazônia Legal. Aí, no estado do Paraná, se não me engano, é 120. A normativa 120, ela trata da regularização dos imóveis do estado do Paraná. Existe uma instrução normativa também, a 121, se não me engano, que ela trata da arrecadação dessas terras para a União. Existe um procedimento para ser feito dessa forma. Então, a regularização é nesse sentido. Lembrando também sempre que, para fazer qualquer tipo de regularização, a posse tem que ser mansa, pacífica e reconhecida. Então, digamos que você tem uma demanda com um vizinho seu lá que está discutindo uma divisa. Seu processo de regularização não vai caminhar. Vai ficar parado. Ele só depois que resolver esse processo essa demanda que é possível caminhar com o processo de regularização. E seu imóvel tem que estar em produção. Eu tenho, provavelmente no estado do Paraná, eu já trabalhei em alguns casos de áreas de reserva legal em compensação. Então, uma área de mata bruta. Vamos pensar num caso desse, que eu tenho uma área de reserva legal que precisa ser ratificada e ela é separada do meu imóvel principal. Não foi ratificada. Eu não vou conseguir regularizar esse imóvel, porque eu não vou ter posse mansa. Eu posso até ter posse mansa e pacífica, mas ele não vai estar em produção, vai estar produtivo. E aí nós vamos para um outro contexto. Será que essa área de reserva legal ela não está enquadrada dentro das florestas públicas? Porque aí, se ela for enquadrada dentro da floresta pública, ela tem um outro regramento também. E um outro caso ainda, provavelmente no estado do Paraná a gente não tenha isso, né? Porque a gente está falando de principalmente Mata Atlântica, acho que não sei se na região da fronteira também é Mata Atlântica. Mas aqui no estado de Mato Grosso a gente tem muitas áreas que ainda tem possibilidade de abertura, de projeto de smart. Se ela for para regularização fundiária, junto ao INCRA, e parte dessa área tiver classificada como floresta pública tipo B, essa área de excesso, digamos, da reserva legal, que teria a possibilidade de se tornar produtiva, ela só pode ser destinada à área de preservação. Então, o processo de regularização ele pode seguir, mas eu não tenho mais a possibilidade de fazer abertura, porque as florestas públicas de tipo B dentro das áreas de regularização, elas precisam ser destinadas à preservação ambiental. Minha nossa. Tem muitas nuances. Doutor, só vou fazer uma pausa aqui. Para quem está nos acompanhando, aqui em cima tem uma setinha. Para você que ainda não segue o doutor Gilmar, vai aparecer o nome dele. Se você quiser acompanhar ele, de repente, para acompanhar o trabalho dele, às vezes enviar uma dúvida, né, doutor? Constituir contato com ele. Já começa a seguir ele ali. E se você acha que faz sentido aí para algum colega seu, para um amigo, se esse conteúdo realmente aí pode importar para um colega, envia para um cliente, para algum colega teu aí, para que a gente consiga compartilhar conhecimento, tá bom? Outra coisa, quem quiser deixar alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui no chat, que eu estou acompanhando. E assim que o doutor Gilmar encerrar, a gente traz as dúvidas aqui e a gente começa a responder aquilo que estiver ao nosso alcance, né, doutor Gilmar? Perfeito. E dá um curtir aqui para o Instagram entregar a nossa live aí para mais pessoas, tá bom? Devolvo a palavra, doutor. Obrigado, Jorge. Vamos lá, pessoal. Pode seguir à vontade. Se tiver dúvidas, pode me enviar lá no direct, que sempre que eu tenho a oportunidade eu respondo. Pode ser que eu não responda exatamente no momento, mas assim que eu tenho um tempinho, eu respondo vocês. Eu vejo que você está só corrigindo, eu falei sobre a instrução normativa específica para o estado do Paraná, é a 113 de 2021. Tá? 113 de 2021. E sobre a regularização desses procedimentos de regularização em faixa de fronteira. Tá? Então,
a gente tem tem muitas coisas que precisam ser avaliadas quando a gente vai tratar da regularização. Por isso que nós sempre reforçamos para os proprietários de imóveis, faça a ratificação, vá atrás de fazer essa ratificação, que com certeza vai ser o melhor caminho, a melhor decisão que você vai ter tomado em relação a isso. Então, não avalie os custos com essa ratificação como despesas, avalie isso como investimento, porque eu tenho certeza que isso vai ser um investimento para a sua propriedade. Você vai trazer mais segurança jurídica e eu tenho ainda um grande receio das instituições financeiras começarem a restringir créditos por conta disso, tá? Por conta da falta de ratificação. Eu até acredito que elas ainda não se atentaram para isso. Tá? Exatamente. Elas só ainda não se atentaram para isso. Mas como agora o assunto está, né, tá se avolumando, tá tomando, daqui a pouco as diligências lá bancárias vão começar a perceber essa necessidade aí e vão começar a exigir do proprietário. Exatamente, é isso mesmo. Essa é a nossa maior preocupação. Assim, eu até entendo se isso vir como um dos critérios para a concessão de crédito, porque hoje as instituições financeiras elas têm um departamento patrimonial, né, que é onde que eles avaliam se aquela garantia que está sendo dada para a tomada daquele crédito, ela vai ser, de fato, possível negociar no futuro se a obrigação financeira não for cumprida, né? Então, existe esse risco. Eu acompanhei durante muito tempo aí um colega meu até da Faculdade de Agronomia, que ele hoje está, acho que, como assessor agro de uma instituição financeira, e a gente discutia muito sobre isso, de avaliações que muitas vezes ele não conseguia, ele estava no setor de crédito rural, ele não conseguia conceder o crédito para o produtor, porque o departamento patrimonial, ele restringia muito, e restringia no sentido de imóveis, por exemplo, com faixas de domínio, que eram seccionadas por faixa de domínio de rodovia, eles entendiam que aquilo ali era um impedimento para fazer um possível leilão daquele imóvel e não aprovavam o crédito. Falei, mas isso é um absurdo. Ele falou, mas a gente teve muitas discussões nesse sentido, né? E a questão da faixa de fronteira da ratificação ainda não, digamos, não chegou nos ouvidos aí dos gestores aí que tomam esse cuidado, né? Exatamente. Em linhas gerais, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a gente poderia até em outra oportunidade, de repente, aprofundar um pouco mais de um procedimento específico, mas hoje o que a gente percebe, o que a gente tem é que o procedimento de regularização, caso não seja ratificado, vai ser nesse sentido. Volta, digamos, a matrícula para o patrimônio da União, aquela matrícula é uma gleba pública, e aí você inicia um processo de regularização. Detalhe, Mar, quanto tempo que demora um processo de regularização? Digamos, imprevisível. É como você entrar com uma ação judicial. Você não tem uma previsão de quanto tempo que demora. Mas pode ser rápido. Pública, né, pública. O que nós percebemos aqui do nosso digamos, tempo de estrada aí, né? É que os imóveis com menos de 4 módulos fiscais, as pequenas propriedades rurais, elas tendem a ser mais rápido o processo, né? Por quê? Por uma série de fatores. Existe a possibilidade da vistoria ela ser feita de forma remota, mas um outro cuidado que precisa se ter. A exemplo do que? Se na vistoria remota o fiscal identificar que existe indício de fracionamento, aí vai para a vistoria física. Se ele constatou que esse imóvel foi fracionado para ter algum benefício, esse processo vai ser indeferido, né? E aí você precisa tomar outras medidas até de recurso administrativo e talvez até judicial nesse sentido. Então, o cuidado no processo de regularização é imenso. Então, é mais fácil, digamos, você conseguir alcançar a ratificação do que você fazer um processo de regularização. Fora todos esses nossos receios de possibilidades de destinação dessas áreas para outra finalidade, né? Então, o nosso processo de regularização hoje, ele é basicamente regrado pela 11952 de 2009. Essa legislação, ela foi uma legislação que ela veio específica para a regularização de imóveis na Amazônia Legal,
e depois ela foi sendo alterada ao longo do tempo, e aí trouxe algumas, digamos, ampliou a gama de áreas que poderiam ser regularizadas. Detalhe, existe uma previsão que somente as áreas com ocupação pré-existente anterior a 22 de julho de 2008 podem ser regularizadas. Tá? E aí existe uma exceção que leva essa data até 2011. Mas daí nessa exceção ela também traz uma outra obrigação, que é aquela mesma de aumentar o valor da pauta. Tá? Então, sempre que a gente tratar de regularização, precisa ser analisado isso. A ocupação pré-existente, ela é anterior a julho de 2008? E aí até por que julho de 2008? Você vê que é uma data que quem trabalha com regularização ambiental sabe o que significa 22 de julho de 2008. É o nosso marco temporal das áreas consolidadas lá do Código Florestal. Então, essa lei de regularização fundiária 11.952 de 2009, ela trouxe esse marco temporal, digamos assim, também para a regularização fundiária pré-existente. E por que foi feito isso? Para evitar aquelas invasões de terras públicas que a gente teve muito no passado. O pessoal chama de grilagem de terras públicas, né? E aí, eu nem sei se a gente poderia classificar de fato como grilagem de terra pública, né? Porque eu acho que seria até algum outro termo aí. Mas vamos deixar dessa forma, grilagem de terra pública, né? Então... Certo, né? Todo mundo deixar, de repente, para uma sala fechada. Bem, doutor, meu Deus, é muito conhecimento técnico. Eu acho que essa live aqui vale a pena, vai ficar gravada aqui no nosso feed, no meio do teu, e vale a pena o pessoal depois reassistir ela novamente, né? Porque com certeza você trouxe muitos conhecimentos assim profundos, técnicos, tanto para o proprietário quanto para o regularizador. Doutor, eu compreendi, mas só para reforçar aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta e depois eu vou aqui para o chat. Então, assim, vamos lá. O proprietário, hoje, que tem uma área na faixa de fronteira, o primeiro passo dele é verificar se ele precisa ratificar ou não. Né? O primeiro passo que ele deveria começar. Todos, porque eu recebo muita pergunta, é o meu caso? Verificar se o caso dele é ou não caso de ratificação é uma obrigação de todo, é uma diligência, gente, de todo proprietário rural. Se é ou não é outro passo, mas a tua obrigação hoje é assim, eu preciso ver se a minha área é a hipótese ou não de ratificação, tá? Digamos que a área dele seja caso de ratificação. Ele entrou com o procedimento e por algum motivo, eu não peguei nenhum caso prático ainda, e por algum motivo ele não conseguiu ratificar. Ok, ele não conseguiu, ele tem a confirmação que ele não conseguiu administrativamente a ratificação dessa área. Então, até onde eu entendi, enquanto a União não tomar uma providência em relação a essa matrícula, ele fica no limbo, ele não consegue entrar com algum procedimento de regularização, é isso? Exatamente. Seria mais ou menos nesse sentido, né? E, assim, o que a gente tem sempre que lembrar, né? Que enquanto essa matrícula permanecer no poder permanecer tendo essa pessoa como proprietário, ela continua produzindo os efeitos dela no mundo jurídico, né? No registral também. Então, ele pode continuar dando como garantia até ter um impedimento de fato, né? A não pode ser ratificado. Eu posso me antecipar. A única possibilidade de antecipação que eu vejo é o fazer uma renúncia de propriedade, né? E aí sim iniciar um procedimento de regularização. No entanto, quando ele iniciar esse procedimento de regularização, essa matrícula ainda vai estar, digamos, em nome dele, mas com a propriedade renunciada. Ele vai ter que provocar o poder público para falar assim, eu renunciei minha propriedade e eu quero fazer a regularização dela. E aí, o ente público vai ter que fazer o requerimento do cartório para transferir aquela matrícula para a União, para depois iniciar o processo de regularização de fato, né? Então, você até inicia o processo de regularização, você vai lá, faz o requerimento e tudo mais. No entanto, ele vai ficar sob estado até que aquela porção de terras ela tenha um registro, né, uma matrícula em nome da União. Porque se ela não tiver uma matrícula em nome da União, não tem como a União transferir isso para o proprietário. Tá? Aí ele poderia até conseguir outras formas de, digamos, tentar se regularizar, mas não para se tornar proprietário de fato. Né?
a gente tem lá aquelas concessões de direito de uso, tem outras transferências aí que ocorrem pela SPU também, né? Mas outros detalhes que eu acho que a gente poderia até discutir e fazer uma live específica sobre isso, né? Talvez Já convidar. aqui, doutor, o meu convite. Depende da tua agenda. Para mim, nem precisa ter convite formal, é só um WhatsApp. Doutora, agenda aí. Não, ótimo. Então, mas é nesse sentido mesmo, tá? Enquanto não tiver a matrícula em nome da União, eu não consigo finalizar ou dar andamento no meu processo de regularização. Então, o fato é esse. Não consigo ratificar, não vai passar pela ratificação. Aí a pergunta que o cliente vai fazer, o que eu faço? Então, eu vejo nesse momento duas alternativas. Ou você provoca o poder público para se regularizar, ou fica quietinho, esperando o poder público te notificar para fazer a regularização. Pensando sempre nos riscos, né? Então, a gente fala, pode ficar quietinho e esperar, mas existe um risco. E o risco que nós vemos é dessa terra ser atingida por um projeto de reforma agrária. Ok. Doutora, eu vou voltar um pouquinho o chat aqui para trazer as perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui. O engenheiro Sérgio Diego falou: se é pública, não caberia uso capião, correto. Então, teria que pagar a titulação. Aí a Renata respondeu: isso se for da União. Isso, se for União, só vai caber uso capião se for regime de aforamento, ok? Aí, aqui o Rodrigo fez uma pergunta assim: o que poderia me dar a garantia de não restituição à União desta área na fronteira se não fazer a regularização? Não. Eu entendi. É a ratificação. Você precisa fazer a ratificação. Isso vai dar a garantia de que essa sua área não vai retornar para a União. Então, você tem que seguir o rito da ratificação, né? Se você não cumpriu a ratificação, você não tem garantia que ela não vai retornar. Você tem, digamos, praticamente a garantia que ela vai retornar. Porque a nossa lei trata do dever do órgão requerer isso, tá? Mas pode ser que isso não aconteça? Pode, se tiver uma alteração legislativa, né, que é algo que eu não ouvi falar ainda de nenhum projeto que altere essa lei para não ter essa reversão. Hoje existe a obrigação da reversão ao patrimônio público. E vamos pontuar aqui que o que acontece? Essa regularização das áreas de fronteira não é a gente não está falando algo assim de uma década atrás, de 20 anos atrás. A gente está falando isso aqui desde a época do Império, né? Então, na verdade, foi um problema que né, é bem recente, é só lá da época do Império, né? Então, o que acontece? Eles só estão regularizando, eles só estão colocando os pingos nos is agora, mas essa demarcação de área de fronteira, essas limitações, essas restrições, começa lá em 1824, 1891, né, nas nossas primeiras constituições. Então, eu não apostaria em algo numa mudança legislativa nesse sentido, sabe? Sendo que, na verdade, eles só estão aplicando o que deveria desde sempre ter aplicado, né? Exato. Não, doutora, e tem outro detalhe. Não sei se aí no Paraná vocês se deparam muito com isso. Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos muito o que a gente chama de cadeia quebrada. O que é cadeia quebrada? A gente começa a fazer o estudo dominial do imóvel, porque, pessoal, o estudo dominial é o seguinte: a gente vai montar uma espécie de uma árvore genealógica daquela matrícula, daquele imóvel. Perfeita analogia. Exato. E aí vai voltar lá no primitivo. O que muitas vezes acontece? Você chega, digamos, lá em 1935, e aí você chega lá no registro, a transcrição tem a seguinte informação: não consta registro anterior. Cara, se não consta registro anterior, é como se aquela matrícula surgiu no mundo imobiliário de uma forma anômala, né? Uma forma, digamos, tipo, surgiu, simplesmente nasceu ali. E aí é uma cadeia quebrada, né? Nesse caso, você veja só, se você parar o seu estudo nesse momento, você dá um parecer
ser que o cliente fala, o seu imóvel não pode ser ratificado e o seu imóvel praticamente não existe. Né? Por quê? Porque ele não teve origem no patrimônio público. No entanto, quando você convive com o sistema registral há muito tempo, você percebe que em alguns momentos da história, nem tudo era transcrito. E aí você precisa aprofundar um pouco mais os seus estudos. E aí, onde que você vai encontrar, de repente, uma informação dessa, que se teve o título, se não teve o título? Aí você tem que começar a pesquisar nos arquivos públicos, tem que começar a pesquisar nas repartições públicas do Estado da época, diário oficial, tudo vai para o diário oficial. Então, você vai para o diário oficial, começa a pesquisar os diários oficiais, e em casos, nós tivemos casos aqui, que nós tivemos que ir até lá na Torre do Tombo, em Portugal, para encontrar uma sesmaria que foi concedida lá na época do Império Português, né? E na época do Brasil Colônia, e para conseguir comprovar que aquela terra era uma terra particular. Né? Então, quando você tem um caso desse, o estudo começa a ficar mais complexo. Digamos, é gostoso de fazer esse tipo de estudo, mas ele fica bem mais complexo, demanda muito mais tempo, tá? E não tem como dar uma garantia para o cliente que você vai conseguir atingir o objetivo de comprovar que aquela terra era particular, porque as informações, elas, digamos, elas foram se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente tem muito aqui no nosso estado sobre isso. Nós estamos falando de documentos que, às vezes, não existe registro daquele documento, né? Então, é bem complexo essa questão do estudo da União. Quando você trata de um título que foi emitido na década de 40, é até tranquilo. Então, você chega lá em 1940, 1920, é tranquilo isso. Agora, quando você começa a aprofundar mais, voltar mais no tempo, começa a ficar um pouco mais difícil. Quanto mais antigo, mais difícil. Doutor, mais uma pergunta aqui. Doutora Renata, advogada do Nordeste, perguntou assim: essa regularização, quanto volta para a União? Quando volta para a União? Precisa inscrever o imóvel nos cadastros da SPU? No caso da reversão, imagino que ela esteja perguntando. Isso, doutor. Então, é interessante essa sua pergunta. Vai depender de onde que ela está, de onde está localizado esse imóvel, né? Se ele é afetado pela legislação patrimonial ou não, né? Então, digamos que esse imóvel ele esteja em uma área de marinha, sim, ele precisa ter um RIP para esse imóvel, né? E existem outras regularizações que você pode fazer também perante a SPU, mas em linhas gerais a maior parte não, tá? A maior parte você não precisa inscrever ele na SPU. Eu vejo, quando a gente está tratando de faixa de fronteira, principalmente quando você tem confrontação desses imóveis com rios federais. Aí sim teria que estar inscrito junto à SPU. Ok, obrigada, doutor. A Marli Favreto falou muito bem explicado, parabéns pela fala. E aí o pessoal aqui colocou assim: Márcia Favreto. Interessante para entender melhor como funciona, pois cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Excelentes explicações. Ok, doutor? Aí que ficou. E a maior parte é cismaria, né? Eu acho que quando começou a falar das cismarias, né? Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos muitas áreas de cismaria, né? Então, quando a gente olha aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem o Instituto de Terras de Mato Grosso, que é o Intermate. Ele que é o gestor das terras públicas do estado, né, que concede títulos, certidões e tudo mais. Então, ele tem uma base de dados dos títulos que foram emitidos ou foram reconhecidos pelo estado. E aí, quando nós olhamos essa base do estado e olhamos aqui para a Baixada Cuiabana, que é a região mais antiga aqui do estado, que a gente tem mais de 300 anos de história, a gente fala que ali tem um branco, né? E quando falo branco, por quê? Porque quando você olha no SIG, né, que é o programa que tem o cadastro da base, né? A parte de baixo, onde não tem título, ela fica branca, uma tela em branco, como se fosse uma folha branca, e as outras vêm colorindo. Essa parte da Baixada Cuiabana, a maior parte dela, ela está branca. Por quê? São áreas de ocupações muito antigas, lá de 1700, né? A gente trata lá de 1700 até
1820, né, que são áreas que, de fato, são áreas que tiveram concessões de sesmaria. Então, tem muitas áreas que tiveram essa concessão de sesmaria. No estado de Mato Grosso, ainda aqui, aí a gente sai um pouco da parte de fronteira, tem algumas, a gente teve ao longo da história algumas legislações que trataram do reconhecimento de áreas que não tinham domínio, digamos assim, forte, não tinham domínio válido, mas as pessoas não faziam esse reconhecimento, né? Então, tem essa problemática. Então, essas áreas que às vezes a gente olha e fala são sesmarias, a gente tem de tudo. Tem áreas que de fato eram sesmarias, a gente tem áreas que eram posses e tinham denominação de sesmarias, e com um contrato, às vezes, foi transcrito no registro imobiliário, e aquilo ali adentrou ao mundo jurídico registral, permanece até hoje. E tem títulos que foram emitidos pelo Estado com a denominação de sesmaria. Então, existe tudo que se pensar. Às vezes você olha e fala assim, é uma sesmaria, é um domínio bom, é válido, porque é da época do Império, mas quando você vai ver, não é. É verdade. Para analisar o contexto do tipo da sesmaria, para ver se... Exatamente, para ver se é. Porque aqui no estado de Mato Grosso foram concedidas 1.136 sesmarias, se não me engano. E aí foram revalidadas, que é a revalidação. O estado passou por um processo de validar aquilo ali, 36. Então, você viu a quantidade de sesmarias que foram concedidas e quantas que foram revalidadas. E a grande pergunta que a gente sempre se faz e o restante? O que eu faço com isso, né? Porque muitos proprietários que às vezes acreditam que estão regulares, mas não estão de fato. De fato, realmente. Tem muito assunto, doutor. Olha, eu acho que esse assunto está só começando, né? E eu comecei como uma curiosa e hoje eu me vejo assim como uma atuante. E tô vindo aqui para as redes sociais debater e tô vendo assim que realmente o assunto tem atendido muito o público, o pessoal tá gostando e fica desde já o meu convite para você retornar aqui para num outro momento a gente continuar aí conversando e debatendo sobre esse assunto. Acredito sim que o pessoal gostou muito. Então, estão colocando aqui, agradeço por essa aula, nem foi uma live, um conteúdo riquíssimo de informação, obrigado. E tem quem acha que não precisa estudar sobre sesmaria e história fundiária. É isso aí. Então, assim, já vamos nos programar aí, porque daqui para frente teremos muito trabalho, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Quer colocar mais algum ponto, doutor? Fique à vontade. Josi, eu que tenho que agradecer aí pelo convite, foi ótimo. Eu gosto de participar e de expor um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu sempre acredito que o que a gente adquire de conhecimento ele deve ser transferido. Quem guarda para si todo o conhecimento e não gosta de compartilhar por medo de concorrência, ele está prejudicando a nossa própria classe, porque quantos mais profissionais que tenham excelência, melhor nosso trabalho será visto, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu compartilho, discuto, e alguns colegas, às vezes, fazem questionamentos no particular, também estou sempre à disposição. Precisando de alguma coisa, já deixo aqui o meu contato aí, que você já tem do Instagram, pode me mandar um direct, se precisar do meu WhatsApp também eu envio para vocês, pode me chamar lá que eu compartilho, estou à disposição aí para auxiliar, para discutir, e caso eu tenha deixado alguma coisa passar despercebido, ou se, digamos, tenha transmitido alguma informação incorreta, também estou à disposição aí para corrigir, né, e aprender com vocês. Doutor, imagina, doutor é uma enciclopédia ambulante, gente do céu, quanto conhecimento. Eu sou prova só vou apontar aqui que eu sou prova da tua disponibilidade, porque em certo momento, quando surgiu o assunto ratificação, eu não sabia, porque ninguém sabia sobre o assunto, ninguém sabia, e eu comecei assim, incessantemente, buscar pessoas que pudessem, encontrei você, fucei, encontrei o teu contato, encontrei teu Instagram, encontrei teu WhatsApp, mandei um WhatsApp para você, assim,
muito atrevidamente e que você me respondeu e hoje estamos aqui fazendo uma live, né, doutor? Realmente agradeço demais. Deus abençoe você, teu trabalho, prospere teus negócios e que a gente consiga aí ajudar muitos produtores, muitos proprietários rurais. Obrigada aos presentes. Obrigado a todos os presentes, aí, o pessoal que participou, nossos ouvintes, nossos colegas. E, mais uma vez, Josi, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição, espero poder participar mais vezes. Valeu. Obrigado, doutor. Até logo. Boa semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.